Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. À medida em que você for se acomodando, gostaria que você abrisse na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. É muito bom, igreja, quando nós estamos no momento do louvor e as vozes da igreja, elas sobressaem as vozes do músico, amém? Quando nós estávamos cantando a segunda ou terceira canção, acho que a nossa voz como igreja estava sobressaindo aos instrumentos. Isso é sinal de que a igreja está viva, está adorando a Deus, está conectada no propósito ao qual Deus chamou a mim e a você nessa noite. Quando nós cantamos, quando nós adoramos a Deus, é sinal de que nós estamos conectados com Ele, amém? Deus espera o louvor da sua igreja, Ele espera o teu louvor, a tua adoração, amém? Efésios, capítulo 1, do versículo 3, se puder colocar um fundo lá para nós. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Quem ainda não foi batizado com o Espírito, dá um sinal com a sua mão, se tem alguém aqui que ainda não foi batizado com o Espírito. Tenho certeza que nessa noite você vai ser cheio, amém? Amém? Irmãos, talvez, quando nós falamos do Espírito Santo, as pessoas às vezes não compreendem exatamente o que é o Espírito, qual é a função do Espírito Santo. Muitas vezes acham que é só um arrepio, um poder, alguma coisa que se sente, mas não, Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nas Escrituras isso está distribuído e a gente precisa conectar essas partes, irmãos. Nessa noite eu quero que nós saiamos daqui entendendo quem é o Espírito Santo e qual é a função do Espírito Santo na nossa salvação, na nossa vida cristã e na nossa missão, irmãos. O Espírito Santo, ele não é só um adendo para apimentar a festa, sabe? É um plus, é um algo a mais, né? Às vezes a gente vê em umas pregações, não, o Espírito Santo é aquele plus que a gente precisava, um algo a mais, quando na verdade não é só isso, não é isso, e nós não deveríamos pensar dessa forma, mas entendemos o nosso Deus como 3 em 1 só, e a função do Espírito e a pessoa do Espírito de Deus, amém? Todos acharam? Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, e perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos, como tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, amém? Irmãos, nós já fomos completamente abençoados em Cristo Jesus, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Deus nos escolheu, Deus nos chamou,
assim como ele havia chamado Abraão, há um chamado para mim e para você também. Assim como havia um chamado lá no Antigo Testamento para formar um povo, o povo de Deus, nós também agora somos esse povo, a qual fomos adotados por meio de Cristo, para um bom propósito estabelecido, segundo a vontade de Deus, e esse propósito é fazer com que todas as coisas, sejam as celestiais, sejam as terrenas, elas venham a convergir em Cristo Jesus. Ou seja, tudo foi feito para Ele e para louvor da sua glória. Esse é o propósito da dispensação do tempo em que eu e você vivemos, que tudo venha a convergir a Cristo, e eu e você fazemos parte desse propósito. Cristo nos chamou, nos predestinou, como o apóstolo Paulo fala aqui, nos abençoou com todas as sortes de bênção, e por final ele diz então, que uma vez que esse evangelho que nos salvou, a garantia dessa salvação é o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito é para todo o crente, todo aquele que foi salvo, todo aquele que foi resgatado por Jesus, todo aquele que ama a Cristo, que agora foi inserido no propósito de Deus, ele tem como promessa o Espírito de Deus sobre ele. Todos os crentes possuem o Espírito Santo, irmãos. Porque é impossível você dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. E se você, nessa noite, você que ainda não foi batizado, ainda não falou em línguas, tenha uma certeza, se você confessou a Jesus Cristo, o Espírito Santo foi dado a você como uma promessa, um selo colocado sobre você, e essa é a garantia de que você vai chegar lá naquele dia, amém? A garantia de que nós vamos chegar, que nós vamos ser salvos, que nós vamos possuir a herança que o pastor Leodoro mencionou aqui no levantamento das ofertas, é o Espírito de Deus que foi colocado sobre todo crente. Nós acreditamos que esse relacionamento com o Espírito Santo, ele tem duas etapas. Quando nós nos encontramos com Jesus, automaticamente nós recebemos o Espírito. O Espírito é dado a nós. João capítulo 20, se eu não me engano, se não me falha a memória, Jesus já está ressurreto, já está com os discípulos, e ele sopra e diz: recebam o Espírito Santo. Para os 12 que caminhavam com ele, para os outros discípulos mais próximos, aqueles discípulos ali receberam o Espírito antes do evento de Atos capítulo 2. Porque, irmãos, sem o Espírito Santo, o mistério de Deus não é revelado. João capítulo 14, se não me engano, diz que o Jesus é o caminho, a verdade e a vida, enfim, que o Espírito é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Sem esse dar do Espírito ao homem, nós não conhecemos esse mistério, nós não entendemos isso, nós não compreendemos a profundidade do chamado de Deus para as nossas vidas. Então é Ele quem convence, e ao convencer, Ele garante a salvação para nós. Ele é selado, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está comparando o Espírito, fazendo uma analogia com os selos que iam nas cartas da época do apóstolo Paulo. Uma carta que tinha um destino, um propósito, ela era selada, e aquele selo só era rompido quando chegasse na mão do destinatário. Uma vez que chegou na mão do destinatário, então, poderia se romper os selos e a carta ser lida. Paulo diz que o Espírito é esse selo em nós, amém? Você foi comprado por um alto preço e foi selado com o Espírito Santo de Deus. E até o dia da nossa redenção, o Espírito está garantindo para nós que nós vamos chegar lá. Esse selo não vai ser violado, irmãos. Ou você pode apagar o Espírito também. Aí é um outro problema. O apóstolo Paulo também diz: não apaguem o Espírito. Ele é dado a nós, o conselheiro. É Ele quem revela os mistérios de Deus. E o mistério de Deus, irmãos, não é outro senão Jesus Cristo, amém? Às vezes nós queremos receber o Espírito Santo, os dons, e aí tem aqueles irmãos que são um pouco mais, eles voam demais, pastor? Voam demais. E eles vão, eles acham que o Espírito vai ficar revelando um monte de coisas, CPF, já viu, irmãos? Aqueles irmãos que acreditam que tem profeta que revela CPF, e confundem essas coisas com o Espírito Santo.
né? Os profetas que revelam nome de pai, nome da mãe. Eu sigo umas páginas ali que é só para rir, e a gente vê as pessoas acreditando que o Espírito está aí para revelar essas coisas, mas não é para isso que o Espírito Santo nos foi dado, irmãos. Se você acredita nessas coisas, por favor, venha para a escola bíblica dominical, domingo às 8 horas da manhã. O Ministério de Ensino está aí para proteger a igreja. 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 10. Primeira Coríntios 2:10, todos acharam? Diz assim: mas Deus revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito. E se nós voltarmos um pouquinho antes, nesse capítulo ele vai dizer que os homens, se soubessem o que estavam fazendo, não crucificariam a Jesus. E ele diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então o apóstolo Paulo conecta o fato de Jesus ter sido crucificado com aquilo que ninguém havia visto, ninguém sabia, um mistério que estava oculto, e ele diz assim: Deus revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Aquilo que aconteceu com Jesus, irmãos, para um homem carnal, ele não consegue compreender, mas nós que temos o Espírito Santo, isso é revelado, é descortinado. O Espírito agora mostra quem é Jesus, aquilo que nenhum olho viu, eu e você vemos pela fé, porque o Espírito Santo revelou a nós que aquilo que aconteceu com Jesus é o mistério que Deus tinha para nós, e o grande propósito para a minha e para a tua vida. Isso que aconteceu com Jesus são as bênçãos que Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, que estavam preparadas para mim e para você, e que agora o Espírito selou isso em nós, irmãos, e revelou isso a nós. A função, de certa forma, do Espírito Santo é mostrar o plano de Deus por meio de Jesus a mim e a você, e eu e você entrarmos nesse plano, irmãos. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele dá o Espírito como uma garantia para mim e para você, para que eu e você façamos parte do plano dele. Não faz sentido o Espírito Santo selar um povo, separar um povo que não faça nada, irmãos. Não faz sentido o Espírito Santo ser derramado sobre a igreja, simplesmente por ser derramado, mas há um propósito nisso tudo, porque o grande mistério foi revelado, e foi revelado para quê, irmãos? Se esse grande mistério estava oculto, e o Espírito Santo agora nos revelou, para quê? Quando um grande mistério é revelado, isso é contado aos 4 cantos, amém? Uma grande novidade, tanto que essa é a estratégia dos marqueteiros hoje, né? Quem é influencer digital diz assim: olha, no dia tal, às 20 horas nós vamos ter uma super live que nós vamos dar uma mega novidade para você. E aí fica todo mundo, né, esperando por aquilo, até aquilo ser revelado, e é exatamente isso que Deus fez com Cristo Jesus. Sempre houve uma expectativa, o Espírito Santo era dado a reis, a profetas, mas nunca de forma clara. É por isso que Davi fala tanto de Jesus nos Salmos. Uma vez que ele era cheio do Espírito Santo, uma vez que Isaías era cheio do Espírito Santo, eles podiam ver claramente qual era o plano de Deus, mas as pessoas ainda não conseguiam captar isso. E talvez seja por isso que muitos, até hoje, ao lerem Isaías 53, não conseguem enxergar Jesus naquele texto. O que para nós é tão claro hoje, mas porque o Espírito revela isso a nós, mediante a pregação da palavra, irmãos. Nós estamos aqui por iniciativa do Espírito Santo de Deus.
Nós estamos aqui porque Ele abriu a cegueira, Ele dissipou a cegueira que havia nos nossos olhos, e agora nós olhamos e vemos. Quem reconheceu que Jesus era o Filho de Deus na cruz, irmãos, não foram os mestres da lei, não foram nem os discípulos. Nem os discípulos reconheceram. A declaração de que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus veio de um gentil, do centurião romano, a qual o Espírito Santo revelou a ele, quando ele olhou para Jesus naquela cruz. Então ele entendeu quem era o verdadeiro Filho de Deus. O Espírito revela para os ímpios quem Jesus é. E graças a Deus um dia Ele abriu os nossos olhos, e hoje nós enxergamos. Talvez você esteja com uma visão embaçada e turva, mas o Espírito quer clarear isso em você. Amém? Lucas capítulo 10. Preciso correr que já vai dar o nosso horário. Irmãos, até Jesus era cheio do Espírito Santo, e Ele era Deus. Quanto mais eu e você devemos nos encher desse Espírito, amém? Lucas, capítulo 10, versículo 21. Algumas Bíblias se abrindo aí, né? Lucas 10, 21 diz assim: naquela hora, Jesus exultando no Espírito Santo disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Jesus cheio do Espírito, irmãos, exultando no Espírito. A alegria que só o Espírito Santo pode proporcionar, e a revelação que só Ele pode trazer. Jesus exulta no Espírito, e veja que esses três textos eles são muito parecidos. Paulo diz que havia um mistério, que agora foi revelado, por meio do Espírito, e o próprio Jesus diz, olha, exultando no Espírito, ele diz: eu te louvo, Pai, porque o Senhor decidiu revelar isso para os pequenos, não para os poderosos. Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 2 está dizendo, olha, se os poderosos dessa era soubessem o que estavam fazendo, não fariam. Jesus está falando a mesma coisa, com outras palavras, num outro momento, mas a revelação do Espírito é a mesma, que o mistério de Deus era que o Filho dele, o Filho de Deus, Jesus Cristo, fosse morto, crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, e nos colocasse nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para sempre, e nos desse o seu Espírito como garantia da nossa salvação eterna, irmãos. Esse é o mistério, esse é o grande mistério, essa é a função do Espírito, glorificar a Jesus e revelar a mim, a você e a sua igreja. Nós conhecemos Jesus Cristo por meio da ação do Espírito, essa é a função do Espírito para nós, como igreja. Esse é o propósito do Espírito Santo para nós, e se nós não estamos cheios do Espírito, nós não enxergamos Jesus. Se nós não enxergamos Jesus, nós não pregamos a palavra de Cristo. O autor de Hebreus diz, olha, fiquem com os olhos fixos, fiquem com os olhos fixos, fiquem com os olhos fixos no autor e consumador da vossa fé. E como é que a gente fica com os olhos fixos, irmãos? Por meio do Espírito. Isso não se divide, essas coisas não se separam. Mas pastor André, e o batismo com o Espírito Santo então, para que serve? Atos capítulo 2. Todos acharam? Diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo,
que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós na nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirenes, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? E a resposta então de Pedro, lá no versículo 17, diz assim, citando o profeta Joel, diz assim, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, e naqueles dias eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E preste atenção no versículo 21, que é aquilo que encerra tudo isso: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Espírito é derramado sobre o seu povo, para que o seu povo testemunhe, manifeste, fale a respeito da salvação desse Deus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Espírito Santo é derramado sobre a sua igreja, sobre a igreja do Senhor, para que ela anuncie as maravilhas de Deus, falar outras línguas, profetizar em nome do Senhor, expulsar os demônios, curar os enfermos. Jesus no livro de Lucas, cumprindo a profecia de Isaías capítulo 61, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para. O Espírito Santo ele é dado tanto aqui ungindo a Jesus, como ungindo a mim e a você, que somos o corpo de Jesus aqui na terra, para libertar os cativos, irmãos, proclamar o ano da libertação do Senhor, curar os enfermos, expulsar os espíritos malignos, até que venha o grande dia da salvação do nosso Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele não é um plus para a igreja, não, ele é aquele que coloca a igreja no centro da vontade de Deus, e faz com que eu e você cumpramos o propósito de Deus. O Espírito Santo não foi dado a mim e a você, porque nós somos melhores ou porque somos mais bonitos que os outros povos, ele foi dado a mim e a você, para que eu e você possamos testemunhar disso, irmãos. Quando a igreja está reunida num só coração, num só espírito, numa só vontade, o Espírito Santo desce sobre ela. E o resultado disso é que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo por meio do Espírito Santo que foi derramado sobre você, que foi dado a você, foi dado para você, irmãos, para mim e para você. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 14 anos de idade, eu nunca vou me esquecer desse dia. Estava numa igreja tradicional, igreja luterana, uma igreja protestante, mas que ela acredita que os dons do Espírito Santo acabaram, cessaram. Irmãos, tem igrejas que acham que o Espírito Santo ele não faz mais o que ele fazia no passado. Mas tinha um foco, uma facção pentecostal ali dentro da igreja luterana, né? E é um negócio completamente fora, né? Um negão no meio dos alemão que não acredita no Espírito Santo, né? Era fácil identificar a minha família ali na igreja, porque era assim, só alemães, né? E aí a minha família. Todo mundo sabia que a gente não era alemão, né? Meio óbvio, né? E aí, sabe como é que... Olha, por isso que você tem que agradecer a sua mãe, hein? Sabe aquele dia que a minha mãe é uma benção, glória a Deus.
Sabe aquele dia que a mãe te traz de arrasto para a igreja? Se não, hoje tu vai na igreja. Eu disse, não quero ir para a igreja. Eu disse, não, você vai. E aí eu fui, né? Se não, era sarrafo de mata-junta nas costas, né? Brincadeira. Tomara que a minha mãe não veja essa mensagem. E a minha mãe disse assim, não, você vai. E no final do culto, você vai lá com a irmã fulana de tal, que elas vão orar por ti, porque tu está meio desobediente. Eu tenho uma leve tendência para desobediência, assim, sabe? Você é meio rebelde. Aí, beleza, acabou o culto, aquela facção pentecostal me levou para uma salinha lá na igreja. E aí, o que você quer que eu ore, André? Ora por mim aí, né? E ela começou a orar, diz, Senhor, abençoa, nisso, naquele outro. Daqui a pouco ela parou a oração e começou a falar assim, André, você já fala em línguas? Eu falei, não. Já foi batizado com o Espírito Santo? Eu falei, não. Aí começa aquelas profecias, né, que a gente recebe, né? Olha, Deus está te chamando para fazer a obra de Deus, e assim, mas te falta uma coisa. Deus tem uma promessa, você vai viver isso, aquele outro, mas te falta uma coisa, te falta o batismo com o Espírito Santo. E aí ela impôs as mãos sobre mim e começou a orar, irmãos, e aí não tem como a gente resistir ao Espírito de Deus. No lugar mais improvável, numa igreja que não acredita nisso, aos 14 anos, o Senhor me batizou com o seu Espírito e eu falei em novas línguas, cumprindo aquilo que estava descrito em Joel. Mas o tempo passa, a gente se afasta do Senhor, eu me desviei e tudo mais, e por medo, e talvez você ainda não fale em línguas estranhas, por medo de estar blasfemando, de estar falando alguma coisa errada, dizendo, olha, mas isso aqui é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça, irmão. Ninguém fala coisas da sua cabeça, o Espírito capacita a gente a falar isso. Eu me afastei nunca mais, dos 14 aos 20 anos, eu nunca mais falei em línguas estranhas, nunca mais orei ou profetizei por conta do medo, mas quando Cristo me chamou novamente, aí sim, a promessa ficou completa, falei em línguas estranhas, isso já faz quase 13 anos desse dia. O Espírito Santo, irmãos, ele é dado a mim e a você, para nós fazermos algo. No capítulo 1 de Atos, o Senhor Jesus falando com os discípulos, ele diz, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam do alto poder, para que vocês sejam as minhas testemunhas. O Espírito Santo é dado para eu e você testemunharmos. Eu tenho uma tese, irmãos, de que nós somos batizados com o Espírito Santo, quando nós, entregamos e dizemos assim, Senhor, eu vou fazer a Tua vontade, eu vou fazer a Tua obra. Enquanto nós resistimos a isso, os dons não vêm. Leia 1 Coríntios 12, quando você chegar em casa, você vai ver ali os dons sendo dados para que a igreja testemunhe de Jesus Cristo. Não espere somente o dom de línguas nessa noite, você que ainda não falou, simplesmente dizer, agora eu falo. Amém, irmãos, nós queremos isso. Eu quero que você profetize. Eu desejo nessa noite que você tenha visões, sonhos proféticos, palavra de revelação para entregar para os teus irmãos. Eu quero que o Espírito Santo seja derramado sobre você, para você edificar, para que você expulse demônios, para que você, possa ser usado por Deus lá no teu trabalho, na tua casa de paz, na tua célula, no teu grupo. Eu desejo que você seja batizado para isso, irmãos. Não tenha medo. Não tenha medo. O Espírito Santo, se você não for batizado isso, tenha uma certeza, ele já está aí com você. Mas se você for batizado, ele vai começar a te usar de uma maneira que você jamais concebeu na tua vida. Ele vai começar a te mostrar coisas que você nunca imaginou ver. Ele vai começar a colocar desejos diferentes no teu coração, a fim de que você seja uma testemunha aonde quer que você vá, e que você seja usado para arrancar das garras de Satanás as pessoas que estão lá aprisionadas, que você profetize para aqueles que estão fora, de que há um Deus que salva, que cura, que liberta, que tira do reino das trevas e leva para o reino do amor de Jesus Cristo que nos foi dado, irmãos.